O jardim de infância dos outros é o professor ocupado. Mas o seu jardim de infância é ocupado pelas crianças. Sendo o mais antigo e prolongado da internet. Você passa os dias se distraindo e dormindo. Até comer, beber e ir ao banheiro são responsabilidade das crianças do seu jardim de infância. Especialistas do país todo começaram a te criticar furiosamente ao ver isso. No entanto, os pais, para matricular seus filhos em seu jardim de infância, pisotearam suas portas até quebrá-las. Justo agora, os espectadores estavam na sala de transmissão ao vivo do pequeno jovem. Viram a educação elitista de outras 3 creches. Os especialistas mostraram sorrisos de satisfação. Nesse momento, a cena mudou. Uma imagem movimentada e animada apareceu na tela. No quintal, alguém lavava panelas enquanto o outro cortava legumes. Alguém estava cozinhando, enquanto o outro cortava lenha. Não havia uma única pessoa sem fazer nada. Embora as ferramentas que as crianças seguravam fossem em miniatura, eram todas facas e machados de verdade. Um menino virou a cintura. Com um golpe de machado, a madeira foi cortada ao meio. Niu niu. O pão de bolota de olmo está quase pronto. Como está o refogado? Uma menina vestida com um avental se aproximou do fogão. E o menino chamado Niu Niu estava usando um chapéu de chefe alto. A água quente escorreu pelo canto do olho. Ele balançava incessantemente a espátula na mão. Ele pegou a panela e despejou os vegetais no prato. Em seguida, ele pegou um punhado de cebolinhas e polvilhou por cima. Por último, ele limpou a borda do prato com papel toalha. O prato de 3 delícias da terra está pronto. Niu Niu chamou em voz alta. A menina que estava aqui rapidamente levou os vegetais. E depois colocou um prato vazio novamente. Niu Niu não parou. Ele trocou por uma panela limpa. Aqueceu e colocou o óleo. Adicionou tiras de carne e começou a refogar. Quando a cor mudou, ele rapidamente adicionou cebola, gengibre e alho para refogar. Então, ele despejou os pimentões picados dentro. Em menos de 1 minuto, mais um prato saiu do fogo. Em 10 minutos, a grande mesa do pátio já estava cheia de 20 pratos. 2 tipos de sopa. Uma comida robusta. Professor, não durma. Levante-se rápido para comer. Niu Niu lavou as mãos e foi até a árvore chamar você, que estava cochilando. Ao ouvir isso, você se espreguiçou. E então se sentou à mesa com Niu Niu. Realmente é o Niu Niu. A carne de porco caramelizada derrete na boca. A porção é generosa. Você come a deliciosa carne de porco caramelizada e sorri de felicidade. Niu Niu ficou feliz ao ouvir seu elogio. Seu rosto avermelhado mostrou um sorriso. O vinho de cozinha acabou no jardim. Professor, faça o que puder para comer. Lembre-se de reabastecer à tarde. Enquanto isso, os espectadores da transmissão ao vivo estavam atônitos. Professores dormindo, alunos aprendendo. Que tipo de escola é esta? Tem credenciamento? Este prato parece realmente ótimo. O trabalhador soltou um suspiro de decepção. Cerveja de vaca. Desde pequeno, cultivar trabalhadores. Ao se formar, já ter 3 anos de experiência de trabalho. Denunciar, indicar. Empregar trabalho infantil. Ao mesmo tempo, os especialistas do estúdio também expressaram forte insatisfação em relação a isso. Tulei, ao ver essa cena, levantou-se com raiva. Pessoas assim não merecem ser professores. Deixar os alunos trabalharem sem se preocupar com a segurança deles. Isso compromete a ética do professor. Os órgãos competentes devem investigar rigorosamente. Zilou também concordou com a opinião de Tulei desta vez. O professor Muji carece muito de consciência sobre segurança. Os adultos também costumam se cortar nos dedos. Como podemos não nos preocupar com crianças tão pequenas? Se acontecer um acidente, não é com compensação que se resolve. Heming viu esse tipo de jardim de infância pela primeira vez. Mas ele é um apresentador profissional. A bolsa está ansiosa para tomar medidas. Especialistas do estúdio e do chat ao vivo. Os espectadores criticaram sua conduta. Até mesmo alguém mandou uma mensagem apoiando os pais dos alunos a pedirem reembolso e transferência. O chat está repleto de críticas a você. Pessoas com filhos o acusam de não ter qualificação para ser professor. Outros acreditam que você está lucrando com as crianças. Falta de ética. Neste momento, Tulei está muito emocionado. Ele não apenas exige que a equipe do programa afaste seu jardim de infância das filmagens, como também pede que a equipe notifique os departamentos responsáveis para investigar rigorosamente seu jardim de infância. No entanto, Zilo permaneceu em silêncio e não falou. Ela tem uma dúvida em seu coração. As coisas são realmente como aparecem nas imagens? Heming, sem opções, conectou-se diretamente com o cinegrafista que estava filmando. Ele pediu que o cinegrafista agisse como repórter para entrevistá-lo. O cinegrafista concordou prontamente após ouvir.
Não fale dos espectadores da transmissão ao vivo. Desde que ele chegou aqui cedo, não viu você fazer nada de útil. Ou você está dormindo ou vagando sem fazer nada. Você não tem nenhuma postura de professor. Ele também tem um filho de 3 anos. Sempre que vê uma criança usando uma faca, seu coração não consegue evitar de apertar. Nesse momento, o almoço já tinha terminado. As crianças se ofereceram para arrumar a bagunça. Algumas pegaram panos para limpar as mesas. Outras embalaram as sobras e colocaram na geladeira. Algumas lavaram os pratos e as panelas. Parecia uma equipe bem treinada. Professor Mu, posso te ocupar por alguns minutos? O cinegrafista vai te passar as informações do estúdio. Eu espero que você aceite rapidamente. Assim que a gravação estava pronta, a entrevista começou. Os especialistas e o público do estúdio estavam curiosos sobre o jardim de infância, sobre a abordagem educacional. Você pode apresentar para todos sobre 4. Você respondeu sem pensar. Aproveite a vida. Ao ouvir isso, o cinegrafista ficou tonto. Só você, o professor, não está fazendo nada. Os outros estão todos ocupados. Sobre isso, você acenou com a cabeça, reconhecendo sem reservas. É verdade. Ao ouvir isso, os espectadores no estúdio explodiram. Nunca vi uma pessoa tão sem vergonha. Extrair o melhor dos alunos para que eles desfrutem da vida. Ao ver isso, o cinegrafista rapidamente trocou de pergunta e continuou a questionar. Alguém disse que isso não se parece com um jardim de infância. Parece mais uma escola técnica. Sobre isso, professor Mu, o que você pensa? Ouvindo isso, você pensou e respondeu. Obrigado pelo elogio. Vamos nos esforçar ainda mais. Ao ouvir isso, o cinegrafista rapidamente enxugou o suor da testa. O que o professor Mu quer dizer com desfrutar da vida? Será que é para fazer os alunos trabalharem enquanto se deixam levar? Você sorriu levemente. Como é possível? Eu te pergunto, qual é o significado de ir à escola? Ao ouvir isso, o cinegrafista ficou surpreso e então falou. Claro, é para se destacar. Então você se destacou agora? Diante da sua pergunta, o rosto do cinegrafista instantaneamente ficou constrangido. Na verdade, o essencial ainda é encontrar o trabalho dos meus sonhos. A vida que você anseia. Então, encontrar o trabalho dos meus sonhos não é contraditório com a vida que você anseia? Não é um pouco contraditório? Meu trabalho significa ser restrito. Uma vida almejada significa liberdade. Isso são duas coisas completamente diferentes. O cameraman Wenshun ficou com a expressão sombria. O que o professor Mu tem a dizer? Ao ouvir isso, você sorri levemente. Eu acho que viver é para desfrutar a vida. Em resumo, é fazer o que se quer no momento. O que o professor Mu quer dizer é sobre as crianças. Cozinhar é algo que eles gostam de fazer? Claro. Quem nesta idade não gosta de brincar de casinha? Quem não gosta de fingir ser adulto? Quem não fica curioso sobre este mundo? Eu só estou proporcionando um ambiente onde eles possam se expressar. O cameraman ficou abalado ao ouvir isso. Suas palavras parecem não ter problemas. A maioria das crianças em jardim de infância está seguindo um programa estruturado. O que o professor planejou. Mas os alunos aqui estão fazendo o que realmente querem. Os espectadores da transmissão ao vivo também ficaram chocados. Não posso negar. Quando eu era criança, eu também adorava fazer comida com barro. Infelizmente, ninguém comia. Perguntando o significado de tudo. Ao sair para a sociedade, você perceberá que viver é o significado. Eu suspeito que essa pessoa está apenas procurando uma desculpa para não trabalhar. No estúdio, Heming sorri enquanto olha para os assentos dos especialistas. E o que o professor Lei pensa sobre as opiniões educacionais do professor Mu? Ao ouvir isso, Tu Lei fez uma expressão de desdém. Isso é uma completa bobagem. Esta sociedade está faltando cozinheiros? Está faltando ajudantes de cozinha? Gastar muito tempo deixando crianças que não sabem nada decidirem o futuro. É melhor ter mais aulas de cultura. Fortalecer a educação de qualidade. No entanto, Zilo tem uma opinião diferente sobre isso. E o professor? O que o professor Mu quer dizer é estimular a proatividade interna das crianças. As crianças só precisam aproveitar a infância. Pensar sobre o futuro tão cedo. Você não acha isso muito pesado? Se você não trabalhar duro quando jovem, vai se arrepender quando ficar velho. O ensinamento que foi passado por milênios pelos nossos antepassados não é uma decoração. As pessoas modernas deveriam ter metas e aspirações mais elevadas. Caso contrário, como a sociedade se desenvolverá? Ao ouvir isso, Bailu fez uma careta. O que a criança fará no futuro é uma questão pessoal. Você não deveria impor suas próprias crenças aos outros, certo? Os espectadores da transmissão ao vivo também ficaram animados ao ouvir Tulai falar. Algumas pessoas adoram fazer chantagem moral. O especialista realmente é um especialista.
A administração doméstica expressou que se sentiu ofendida. Heming viu que o especialista estava se confrontando diretamente, e a situação na transmissão ao vivo estava tendendo a um lado. Ele imediatamente mudou de assunto. As 4 creches já completaram suas apresentações. A partir de agora, cada creche terá uma sala de transmissão dedicada. Os espectadores podem assistir na sala de transmissão que preferirem. Neste momento, é a hora da soneca em cada creche. A única diferença é que as outras 3 creches, os professores precisam verificar de vez em quando a situação dos alunos. E você aqui dorme mais tranquilo no dormitório do que os alunos. Meia hora depois, você pegou um conjunto de chá do depósito e colocou na mesa de almoço. Em seguida, arrumou algumas bandejas de doces que pareciam bastante elegantes. Depois, fez uma visita à cozinha. Após um momento de reflexão, saiu da creche montado no seu burrinho. O público, ao ver essa sua ação, começou a enviar mensagens de forma frenética. E ainda toma chá da tarde. Uma pessoa exigente, hein? Com certeza foi comprar alguns lanches. Finalmente sabe como ser humano novamente. Meia hora depois, você voltou montado no burrinho, arrastando várias sacolas. As crianças estavam acordando bem na hora. Uau esfregava os olhos sonolentos. Depois de usar o banheiro, veio para o quintal e pegou o avental pequeno. Perguntou com uma voz infantil: Professor, a tábua de corte está pronta? Cheirando, você soltou um iai-ai. Então, você trouxe da cozinha uma placa de silicone e uma bacia, colocado na mesinha ao lado do fogão. Depois que tudo estiver pronto, Uau arregaçou as mangas e foi até a mesinha. Abra a bolsa que você acabou de trazer de volta com facilidade. E então despejou a farinha na tigela. Vendo isso, você sorriu confiante. Você precisa da ajuda de um professor para crescer mais alto? A professora sabe fazer um ótimo bolinho frito. No entanto, Uau fez uma cara de desprezo. Quer que a professora ajude ou não? Crianças não devem comer coisas tão gordurosas à tarde. Isso pode causar desconforto no estômago. É melhor você relaxar um pouco. Hoje eu quero tentar fazer algo novo. Ok. Se precisar de mim, é só falar. Depois de dizer isso, você se recostou sem cerimônia na cadeira de balanço. Uau colocou sal, açúcar, fermento e água na máquina de amassar, um por um. 3 minutos depois, ela adicionou alguns pedaços de manteiga. Enquanto a massa estava sendo amassada, Uau começou a preparar outros tipos de farinha misturada. Despeje a geleia de flor de osmanthus, mel de flor de osmanthus, açúcar e água morna, nesta ordem. Após amassar até formar uma massa, deixe fermentar ao sol. Seus movimentos eram tão fluidos que pareciam uma dança. Dava para ver à primeira vista que era uma experiente e habilidoso mestre em massas. No estúdio, Zilu, ao ver isso, elogiou. Estão ajudando ativamente a fazer os doces. Você é realmente muito competente. Enquanto isso, Tulei apenas lançou um olhar ao grande painel e disse: Os outros jardins de infância já estão comendo. Eles ainda estão fazendo. O dia todo é só cozinhar ou comer. Não sabem o que é tempo precioso. Isso é um verdadeiro exemplo do que não fazer. O que os pais estão pensando? Vão enviar os filhos para cá. O futuro das crianças está sendo arruinado assim. Professor Tu, você está exagerando. Viver a vida também é uma parte do aprendizado. As crianças ajudam ativamente. Devemos desestimular a motivação deles? Ao ouvir isso, Lei soltou um resmungo. O que está em cima torto, o de baixo fica torto. No entanto, os espectadores da transmissão ao vivo ouviram o que foi dito. Os membros da família não puderam ficar quietos. Eles não gostam desse tipo de conversa que é estranha e sarcástica. Um ato de ofender alguém acidentalmente. Embora seja irritante de se ver. Mas eles gostam ainda menos deste lar. Neste momento, Uau está concentrada em seu trabalho. Ela nem se atreve a piscar os olhos. Ela molda a massa fermentada em pequenas porções. Depois, ela enrola o recheio de flores de pêssego nas porções. Ela amassa até formar uma massa lisa. Por fim, ela faz 2 cortes na massa. Depois de descansar por 10 minutos, coloca no forno. O processo de fazer um pão europeu de flores de pêssego está concluído. Nesse momento, no pátio, alguém está acendendo fogo para cozinhar leite. Alguém está preparando o chá. Alguém está lavando as xícaras de chá, enquanto outro organiza os pratos. O jardim de infância, que estava quieto, voltou a ficar animado. Cada criança, após um bom trabalho, já está completamente acordada. Eles brincam como se estivessem em uma casinha. Sorrisos radiantes brotam em seus rostos. No entanto, a pessoa mais notável do evento estava balançando na cadeira de balanço. Meia hora depois, tudo estava pronto. Os snacks recém-saídos do forno e o chá com leite estavam lindamente dispostos sobre a mesa. A professora
Disse, rápido, vão lavar as mãos e tomar chá. Depois de chamar, Yan Yu estendeu uma mão fazendo gesto de ok. Todos se sentaram ao redor da mesa e começaram a comer com gosto os snacks feitos pela Uoa. Ao ver isso, você exclamou sinceramente: eu realmente não quero que vocês se formem. Se vocês forem, como a professora viverá? Os alunos riram alto ao ouvir isso. Os espectadores da transmissão não puderam deixar de comentar. Muji, segura a onda. Sua cara é tão dura que poderia aguentar balas. Outros ainda estão aparafusando parafusos enquanto você mastiga pequenos. Neste momento, faltava 1 hora para o horário de saída da escola. Nesse horário, todas as pré-escolas estão começar a realizar a verificação de saúde. Então é só esperar os pais virem buscar. Contudo, o estilo aqui é um pouco diferente. As crianças estão vestindo aventais e usando máscaras transparentes. Cada um está ocupado com suas próprias tarefas. Alguém está cortando repolho chinês. Alguém está cortando carne de porco. Até mesmo alguém está usando uma enxada para tirar batatas de um pedaço de terra. Só de olhar os ingredientes dá para saber que as crianças vão cozinhar em grande escala. Nesse momento, a imagem foca em uma menina. Ela está sentada silenciosamente ao lado, com uma mão no bolso e uma expressão calma. E então, como um fluxo suave, ela agita uma régua de madeira. Tortilhas saem prontas de suas mãos. Essa cena surpreende os espectadores da live. Já está quase na hora de sair da escola. Como ainda permitem que as crianças cozinhem? Parece que, dia após dia, cozinhar se torna mais importante que ir para a aula. A mulher que está fazendo pão é claramente profissional. A canção pastoral, para onde foi? Por que não ouvi? Lembre-se de dar um pouco mais de salário às crianças. Hora extra, pagamento triplo. No estúdio, a testa de Tulei está tão franzida que poderia matar uma família de moscas. É simplesmente incompreensível. Loucura total. Isso definitivamente não pode ser chamado de escola. Os professores não fazem nada. Os alunos não se esforçam. Encontrar professores que não sabem ensinar é realmente o infortúnio dessas crianças. Será que esses filhos terão que crescer se esforçando para agradar seus pais? No entanto, Zilu apenas sorriu ao lado e não disse nada. Ao ouvir isso, o estúdio de transmissão explodiu. Especialistas, façam uma pausa. Já estão quase perdendo todo o cabelo. Para onde foi o polêmico protagonista Mujié? Neste momento, o cinegrafista Li, que sempre te segue, perguntou: Professor Mu, você, dia após dia, não está em um bom caminho, não é? Você ainda é jovem. Não deveria se esforçar e lutar? Se continuar assim, não vai se arrepender no futuro? Wen olhou para você e perguntou com muito interesse: Câmera, irmão, você sempre lutou. Por que você luta? Ao ouvir isso, o câmera respondeu sem hesitar: Claro, é para dar uma vida melhor à família. E também para ter tempo de aproveitar a vida. Eu estou aproveitando a vida agora mesmo. Eu já economizei décadas de caminhos tortuosos comparado a você. Depois de dizer isso, ele se inclinou para trás e se deitou na cadeira de balanço. Ao ver isso, o câmera ficou um pouco confuso. Lutar é para desfrutar de uma vida melhor, já que as outras pessoas conseguiram. O que mais podemos dizer? No estúdio, Tulei estava muito indignado. Como jovens, não saber lutar e se deixar levar é um desperdício. Que uso a sociedade quer de você? Seus pais não te deram a luz para você se entregar. Quem nunca sofreu? Quem nunca se cansou? Os jovens devem transformar força em motivação. Persistir e lutar é importante. Só se considera sucesso quem persiste até o final. O caminho é de vocês. Espero que vocês não se arrependam da decadência que passaram. Tulei critica intensamente você e também critica os jovens contemporâneos que não sabem se esforçar. Enquanto isso, Zilu ao lado diz de forma tranquila: Eu acho que cada um tem seu próprio jeito de viver. Não se deve usar a moral para coagir os outros. Talvez eles sejam mais felizes do que nós. Na tela, 3 creches já começaram a ter pais buscando seus filhos. A maioria dos que vêm buscar as crianças neste horário são idosos espontâneos e grisalhos. Afinal, em nosso país, há muitas famílias com dupla renda. Os pais trabalhando, naturalmente não conseguem buscar as crianças. Embora os pais queiram mais do que qualquer um passar mais tempo com as crianças, também querem buscar as crianças pessoalmente, para dar uma surpresa às crianças. Porém, depois das 4h30, a creche precisa fechar. Caso contrário, será cobrada uma alta taxa de retenção. Deixar os idosos substituírem os pais na busca e entrega das crianças é uma situação lamentável. Cena 1. Niu já colocou a grande panela com sopa no fogo. Em 30 minutos, podemos começar a comer. A criança que faz o pão também colocou uma cesta de pães brancos em cima da mesa.
E a criança que colhe legumes no pequeno jardim entregou os legumes limpos ao colega que corta. O colega rapidamente cortou tudo e colocou tudo em uma grande tigela. O aluno que estava ao lado dos condimentos espalhou vários temperos com habilidade. Uma tigela de salada fresca foi feita. Essa perfeita colaboração impressionou os espectadores da transmissão ao vivo. Todos comentaram que a eficiência da linha de produção era maior do que a de uma fábrica. Nesse momento, você olhou para o relógio, levantou-se e gritou: Colegas, o primeiro pode subir. Todos, preparem-se. Os espectadores ficaram surpresos com a notícia. Será que alguém vai aparecer? Da escola. Restaurante à noite. Cerveja. Envie um endereço. Eu também quero participar. Justo hoje à noite não sei o que comer. Em pouco tempo, as crianças organizaram os bancos. As tigelas e os talheres foram empilhados e colocados de lado. Nesse momento, duas pessoas entraram no jardim de infância. Professor, nós chegamos. Ao ver os recém-chegados, você os recebeu calorosamente. Pais do Niu-Niu, vocês estão na turma. Bem-vindos, bem-vindos. Venham, sentem-se. Ao ouvir isso, a mãe do Niu-Niu sorriu. Como foi o desempenho do Niu-Niu hoje? Claro, como sempre, ele é excelente. Niu-Niu, estou morrendo de fome. Os pais do Niu-Niu ouviram isso com satisfação. Nesse momento, o grande panelão também já estava pronto. Niu-Niu segurou a colher de metal e disse: Ah, professor, não fique fazendo palhaçada. O arroz está pronto. Vamos todos comer. Em seguida, as crianças começaram a formar uma fila para pegar a comida. Os pais do Niu-Niu e você estão na fila. 3 adultos se destacavam em meio a um grupo de crianças. O pai do Niu-Niu olhou na direção dele com expectativa. Hoje tem comida em panela grande, hein? Eu adoro comida em panela grande. Enquanto estava na fila para pegar comida, outros pais também estavam entrando aos poucos. E todos, sem combinar, formaram uma fila. Todo mundo conversava e ria. A cena era muito harmoniosa. O cansaço de um dia de trabalho parecia ter desaparecido aqui. Parecia ter desaparecido naturalmente. Niu-Niu, foi você quem cozinhou de novo hoje? Você é incrível. A mãe da Hua-Hua elogiou suavemente. Ao ouvir isso, Niu-Niu sorriu de maneira boba. Hehe, tia. Se não for suficiente, eu posso te servir mais. Todos os pais e crianças da escola estavam comendo comida em panela grande no pátio. Atenção, tios. Tem alho no fogão. Quem gosta pode vir pegar. Niu-Niu gritou com todas as suas forças. E então pegou seu prato e sentou-se em um banquinho ao lado para comer. Enquanto isso, o público ficou em êxtase. Eu vou. Afinal, os pais também vêm à escola para comer. Isso eu, uma tia de 30 anos, consigo fazer. Curtindo, curtindo. Comer bem depois do trabalho e então voltar para casa. Estou emocionada com isso. Quando é que eu também posso ter esse tratamento? Ainda precisa de trabalho? Meu filho acabou de completar 3 anos. Se vocês quiserem, dou para vocês. Todos são exemplos de trabalho duro aqui. Somente o trabalho é visto pelos professores. O estúdio estava tremendo devido à tensão. No final, ele só disse uma frase. Se a parte de cima não está certa, a parte de baixo não vai ficar boa. Enquanto isso, Remin com um sorriso padrão sorriu para a pessoa ao lado do palco. Senhores espectadores, o dia de gravação termina aqui. Nesta estação de canto de pássaros e flores, as 4 escolas de educação infantil se saíram muito bem. Por favor, a equipe de contagem, contabilize os votos. Em pouco tempo, um funcionário trouxe um cartão de dados estatísticos para Remin. As informações da votação já estão em minhas mãos. Agora vou revelar o resultado final a todos. O 4º lugar é o Jardim de Infância dos Anjos. Foram 18.000 votos. O 3º lugar é o Jardim de Infância Indigi. Foram 24.000 votos. Com a declaração de Remin, os especialistas na plateia ficaram inquietos. Tulei imediatamente levantou uma questão. Como o Jardim de Infância dos Anjos pode ser o 4º? Professor He, você tem certeza de que não errou os dados? Agora as 2 últimas posições já foram anunciadas. O Jardim de Infância Valmut é 2º ou 1º? Como um especialista que apoia a educação tradicional, como pode tolerar a superioridade da instituição errada? Que o Jardim de Infância Valmut ocupe uma posição elevada. Heming, ao ouvir a dúvida de Tulei, ficou preocupado com a situação. Apressou-se a intervir para acalmar. Professor Tu, os votos são justos e objetivos. Os dados estão todos normais. O público tem preferências diferentes em relação aos métodos educacionais. Isso indica que o futuro desenvolvimento dos jardins de infância será diversificado. Nosso programa ainda está longo. Vamos observar com calma.
Neste momento, não apenas os especialistas estão ansiosos. Os espectadores na transmissão ao vivo também estão preocupados. Todos querem saber se a escola infantil em que votaram será a primeira. A seguir, serão anunciados os dois primeiros. O segundo lugar é a Escola Infantil Arco-Íris, com 29 mil votos. Ao ouvir esse resultado, a expressão de Tulele ficou ainda mais sombria. Em contraste, Bailu mostrou um sorriso de alegria. Sendo uma jovem dos anos 90, ela apoia muito esse tipo de abordagem pedagógica inovadora. Crescendo sob pressão dos pais desde pequena, ela sabe muito bem como é a sensação de não poder fazer o que deseja. E como isso se sente. Você não pode. Não é permitido fazer. Estude bem ou não terá futuro. Ela já ouviu isso muitas vezes. Justamente porque foi frequentemente reprimida na infância. Foi que, ao crescer, ela se dedicou ainda mais e trabalhou duro para realizar seus sonhos. Ao olhar para as crianças da escola infantil ela se sentiu profundamente tocada. Até mesmo por um instante pensei que se eu tivesse crescido em um ambiente assim, teria sido bom crescer em um ambiente assim também. Nesse momento, os comentários estão apresentando uma situação de múltiplas divisões. As pessoas que apoiam outros jardins de infância acham que o Nogueira não é realmente um jardim de infância. Os professores não têm ética alguma. Só pensam em comer. Com que direito ganham o primeiro lugar? Enquanto isso, a maioria dos comentários está cheia de satisfação. O primeiro lugar é o Jardim de Infância Nogueira. Foram 45 mil votos. Quando Reming fez a declaração, a sala de transmissão explodiu. Muito foda! Superaram diretamente os outros jardins de infância. Apenas para esclarecer, os votos foram para as crianças. Não tem nada a ver com os pastores. Não deveríamos celebrar isso? Niu, lembreze de chamar o tio para jantar. O povo trabalhador se uniu para levar os pastores ao primeiro lugar. O rosto de alguém está vermelho de vergonha. Enquanto isso, dentro do jardim de infância, todos já comeram e buscaram as crianças. Mas 4 crianças ainda estão na creche. Os pais deles precisam fazer hora extra. Só podem vir mais tarde. A instituição deixou claro: pais que têm compromissos podem deixar as crianças na creche. A alimentação e a hospedagem são gratuitas. E a Xiaoyu é uma frequentadora regular da escola. Ela vem de uma família monoparental. O pai trabalha e também cuida do Xiaovu. Portanto, para proporcionar uma vida melhor para Xiaoyu, o pai da Xiaoyu ainda entrega comida por 3 horas após o trabalho. A ponto de, toda vez que ele pede a você para cuidar das crianças, ele se sente muito envergonhado. Ele tentou te dar dinheiro várias vezes, mas você recusou. Neste momento, você está brincando de amarelinha com as crianças. Professora, você deve pular em uma perna só. Não pode aterrissar com os 2 pés. Xiaoya, sua silhueta diz. Entendi. Depois de dizer isso, você volta à posição inicial para pular novamente. Um momento depois, você olha o relógio e percebe que já são 7h30. Você se vira e grita para as crianças: quem quer comer um lanche à noite, levante a mão. 4 mãozinhas rapidamente se levantaram. Vendo isso, você se prepara para sair e comprar um lanche à noite. No entanto, não havia andado 10 metros quando uma pessoa o chamou, acompanhada pela voz doce de uma mulher. Você também viu que era sua ex-namorada, Xiaoli. Alguns tempos atrás, Xiaoli se afastou por desgosto. Você não sabia que ela quebrou por não ver seu progresso. Como um viajante no tempo, você realmente não tinha sentimentos por ela. Então, se é para acabar, que acabe. Você veio me procurar por algum motivo? Ao ouvir isso, Xiaoli falou com uma voz doce. Sobre o que aconteceu antes, eu pensei: terminar pode ter te machucado. Então, decidi que não vamos terminar. Nesse momento, ela estava cheia de confiança. Basta ela se fazer de fofinha, e você vai se derreter por ela. No entanto, suas palavras a deixaram confusa. Não é nada. Se é para terminar, que termine. Não me importo. Ao ouvir isso, Xiaoli se surpreendeu. No instante seguinte, ela começou a engasgar, mostrando uma expressão de vítima. Eu só estou preocupado com você. Você não agradece. Eu realmente confundi você. Então, você deve se apressar e procurar outra pessoa. Para de fingir. Vá em direção aos ricos. Não pare no meio da estrada. Em seguida, você empurra o burrinho e dá um passo à direita. E saiu de forma descontraída, deixando apenas a Xiaoli parada e atordoada. 9 horas da noite. Vários tópicos sobre o jardim de infância estão nos trending topics das notícias. O jardim de infância se transformou em um asilo. O jardim de infância tem um banquete completo. Escola de Culinária Nova Oriental de Nozes. O jardim de infância de Nozes subiu à primeira página em uma noite. Muitas pessoas que não assistiram ao vivo duvidam do jardim de infância.
Os operadores estão explorando a mão de obra infantil. Sugere que o Departamento de Educação faça uma investigação rigorosa. Alguém marcou diretamente a conta oficial do Departamento de Educação local, para que eles possam resgatar as crianças rapidamente. Os comentários também são variados. Até mesmo alguém mandou uma mensagem privada para a conta da Escola de Culinária Nova Oriental. Pergunte a eles se são acionistas do Jardim de Infância Walnut. Os funcionários da New Oriental olharam com cara de interrogação. O Weibo que não tinha interações. De repente, surgiram centenas de notificações. Os funcionários de operação sentiram o cheiro de riqueza. Imediatamente, levaram o celular para o escritório do gerente. O gerente Wang Fan olhou para o que estava na tela. Aquela habilidade rápida de cozinhar. Não era nada arrastado ou confuso. E havia uma garotinha fazendo massas. Seja na combinação de ingredientes ou na panificação. O tempo foi controlado de maneira perfeita. Isso definitivamente não são alunos de jardim de infância. À primeira vista, são certamente chefes treinados. Especialmente aquele aluno chamado Niu Niu Yuoa. Extremamente talentosos. São verdadeiros prodígios na cozinha. Xiao Li. Veja se consegue entrar em contato com o diretor deste jardim de infância. Buscar uma colaboração com eles. A funcionária de operações Xiao Li assentiu com um sorriso. Xiao Li saiu do escritório e postou uma mensagem na rede social. Ao mesmo tempo, incluiu vários tópicos populares. A Escola de Culinária Nova Orientação convida cordialmente a Escola Infantil Nós, os professores e alunos para uma visita de inspeção. Em menos de uma hora, recebeu mais de 5.000 curtidas. Mais de 2.000 comentários. Uau! Você realmente veio. Pastor, venha rápido. Há uma conta oficial procurando colaborações com você. Outros já conseguem ganhar dinheiro para sustentar suas famílias. Eu ainda estou brincando na lama. A indústria da educação também gerou uma grande controvérsia por causa disso. Vários especialistas em educação e influenciadores voltados para a educação analisaram o modelo educacional da escola infantil Nós. Há quem critique e há quem elogie. Depois que Turei terminou a transmissão, ele ainda gravou um breve vídeo de 5 minutos, que criticava sua personalidade e seu método educacional durante todo o percurso. O olhar era bastante intenso. As veias estavam salientes. De repente, você se tornou um assunto quente na internet. Até mesmo os departamentos relevantes, após receber as denúncias de internautas, formaram um grupo relacionado durante a noite para se conectar com a equipe do programa Pequenos Jovens. E até mesmo, para verificar a situação real, acalmar os internautas. O departamento decidiu visitar a creche Nós amanhã. Ao saber dessa situação, você também concordou de pronto. Assim que a notícia foi confirmada, a conta oficial do departamento no Weibo imediatamente enviou uma mensagem para confortar os internautas. A conta oficial do departamento no Weibo imediatamente publicou uma mensagem para confortar os internautas. Recebemos cartas de vários internautas. Nossa empresa verificou que a qualificação da certa creche está dentro das normas para uma escola bem registrada. Para tranquilizar os internautas, estamos colaborando com a equipe do programa Pequenos Jovens. Amanhã faremos uma entrevista exclusiva com a creche Nós. Todos, por favor, fiquem atentos. A mensagem gerou uma série de comentários. Eu bato. Vou ver se alguém ainda se atreve a faltar ao trabalho amanhã. Niu Niu terá que fazer mais algumas tigelas de arroz. Ainda deixam alguém descansar? Quando for, não afete o trabalho das crianças. Lembre-se de ter mais tato. No dia seguinte, o cinegrafista irmão Li já tinha chegado. Já faz 10 minutos na porta e ainda não te vi. Nesse momento, os comentários na sala de transmissão já estavam voando. Estamos há 1 hora trabalhando já. Onde está o professor? Não pode ser que ainda não acordou, né? Não é à toa que é o chefe. Faltar ao trabalho não tem hora. A inveja me transforma completamente. O cinegrafista está prestes a fazer o professor Mu morrer de vergonha diante de toda a nação. Parece que um pai veio deixar a criança? Olá, você quer entrar? O cinegrafista reconhece essa mulher. É a mãe da Uaua. Riu. Ninguém abriu a porta até agora. Ao ver isso, a mãe da Uaua começou a rir. Deixe-me abrir. Então, sob o olhar de mais de 30.000 pessoas no stream, a mãe da Uaua foi até a porta e levantou um vaso. E tirou uma chave debaixo dele. Que operação é essa? Para a criança ir à escola, ainda precisa que os pais abram a porta. Já comi em um buffet. Nunca estudei em uma escola self-service. Irmãos, quem vai comigo roubar uma casa? Em termos de desistir, o professor Mu é o melhor. Os 3 foram para o pátio e viram. Você saiu carregando uma panela. Veio na hora certa. Acabei de cozinhar macarrão instantâneo. Quer um pouco? Irmão Li está segurando a câmera e olhando para você. Nesse momento,
Você estava vestindo um shorts oversized e uma camiseta. Seu cabelo parecia um ninho de pássaro virado. A palavra imagem parece não existir no seu dicionário. No final, o irmão Lee realmente não aguentou mais. Quero te lembrar de forma amigável. Professor Mu, agora já começamos a transmissão ao vivo. No entanto, depois que você sorveu um pau de macarrão, você fez um sinal de positivo diretamente para a câmera. O irmão Lee ficou instantaneamente envergonhado. Afinal, é um programa. Não deveríamos aproveitar essa oportunidade para fazer propaganda? Agora a competição no setor de pré-escolas está tão acirrada. Todo ano, mais de 100 pré-escolas fecham. Um programa de televisão pode expor seu negócio para todo o país. Isso é simplesmente uma propaganda gratuita. É bom lembrar que um comercial custa. Você teria que pagar milhões em taxas de inserção. Outras pré-escolas já estão se preparando com suas estratégias de propaganda. Estão escolhendo professores bonitos e competentes para aparecer. Isso é para aumentar a competitividade, atrair mais alunos. O irmão Lee trabalhou tantos anos. Nunca vi alguém tão relaxado e preguiçoso como você. Neste momento, os alunos chegam um a um na escola. E você já trocou pela roupa de esporte que costuma usar. Então você trouxe a bicicleta de carga para o quintal. E pegou várias pequenas pás do armazém. E também alguns baldes pequenos. Olhando para o irmão Lee com um sorriso no rosto. Está tudo certo? Consegue fazer isso? Me ajuda a levantar um pouco? Eu vejo que você está cheio de energia. Eu estou me esforçando bastante. Enquanto os dois juntos levantavam os baldes para a bicicleta de carga. Quando viu que tudo estava quase pronto, você se virou para as crianças e disse: Hoje vamos trabalhar na agricultura. Pessoal, coloquem os sapatos e as luvas e venham aqui se juntar. Após ouvir isso, as crianças ficaram todas animadas e correram para dentro da casa. Crianças dessa idade são curiosas sobre tudo. Para eles, o trabalho pode ser apenas brincar com barro em um lugar maior. Ao ver isso, Niu veio até você e perguntou: Professor, ainda vamos preparar o almoço? Você sorriu levemente. Hoje não precisa. Hoje todo mundo está aqui. O chat da transmissão ao vivo ficou animado de repente. Quando o pastor convida para um banquete, é porque algo suspeito está por trás. Supervisionar o chefe o tempo todo. Se tiver menos de um pouco de trabalho, é mandado embora. Por favor, me atribuam um Niu. Eu te vejo como professor, você me vê como um burro. Onde estão os líderes que nos prometeram? Por que ainda não chegaram? Ao ver isso, o irmão Lee também ficou nervoso. A equipe do programa acabou de entrar em contato com ele. O líder do departamento de educação já partiu para cá. Deve chegar em cerca de meia hora. Se você sair agora, vai ser em vão. Professor Mu, os líderes estão quase chegando. O que você acha? Devemos esperar e depois partir? Ao ouvir isso, você pensou um pouco. Vou te enviar um endereço. Deixe-os ir lá. Ao ouvir isso, o irmão Lee ficou tonto. Mas é o líder do departamento de educação. Quem não iria se curvar respeitosamente ao recebê-lo? Apenas ouvi falar de esperas em fila para os líderes. Já ouvi sobre mudar a rota dos líderes. O irmão Lee estava prestes a dizer algo. Mas vendo você tão indiferente, sem escolha, só restou entrar em contato novamente com a equipe do programa. Informar a equipe de direção sobre isso. Ao ouvir, a equipe de direção ficou imediatamente preocupada. Entrar em contato com você rapidamente. Aconselharam você a manter a calma. Esperar uma hora antes de partir. Eu entendi o que a equipe de direção quis dizer. Vocês estão passando por momentos difíceis. No entanto, a liderança está aqui para ver os alunos estudarem. Não estão aqui apenas para fazer figuração. Por isso, as aulas ainda precisam acontecer normalmente. Se eu atrasar, pode parecer que a liderança está sendo arrogante. Isso não seria bom. Não podemos deixar a liderança em uma situação embaraçosa. Vamos partir às 9 horas mesmo assim. Então, é pedir a vocês que informem a liderança. Depois de falar, você devolveu o telefone para o irmão Lee. Ao ver isso, o irmão Lee murmurou caneta. Sua fala anterior foi simplesmente impressionante. No final, a equipe de direção estava se desculpando e sorrindo. Enviar o seu novo endereço para a liderança. Pelo telefone, eles puderam sentir o olhar de raiva da liderança. Organizados, montaram na bicicleta de 3 rodas e foram à frente. As crianças formaram uma fila atrás. Professores estão por todos os lados, cuidando delas. Irmão Lee está sentado atrás do seu triciclo. A câmera foca as paisagens que passam. A creche de nozes fica na via externa. Isso não leva nem 10 minutos. Não há mais casas nas proximidades. É tudo terra agrícola e terreno baldio. Se não fosse pela gravação do programa, ele ainda não sabia que havia terras agrícolas perto da capital.
Em seguida, você parou o triciclo em uma grande área à frente. Depois, você tirou uma caixa. A caixa continha muitos mini garrafinhas. Alunos, venham pegar as garrafinhas. As crianças pegaram as garrafinhas, e ao terminarem de beber, imediatamente penduraram as garrafinhas no pescoço. Alunos, nós vamos colher estas aqui hoje, para que possamos comer vegetais mais frescos no futuro. Aqui é nosso pomar de chá. O público ficou em choque. Uau! Parece que o trabalho é real. As ervas daninhas estão mais altas que as crianças. Isto é uma participação no transformação. Usar crianças para fazer trabalho particular. Eu vou te denunciar. Na sala de transmissão, vendo as imagens ao vivo do Jardim de Infância Walnut, Lei está sempre com uma expressão séria, sem conhecimento ou habilidades. Ele está esperando que os líderes te julguem publicamente. Melhor ainda se conseguirem cancelar sua licença e certificação profissional. Pessoas como você, sem habilidades ou conhecimento, nem mesmo são dignas de ser chamadas de pessoas, quanto mais de serem professores. Em um terreno baldio, os alunos estão agachados em fila no chão, removendo ervas daninhas. Quando estiverem com sede, abrem a cantina na cintura e tomam um gole de água. Quando estão cansados, limpam o suor com as luvas sujas. Os professores também estão trabalhando perto, junto com as crianças. Agora são 9h27 da manhã. O sol já deixou o chão ardente. Depois de se emocionarem, os internautas, de repente, lembrarão-se de algo. Começaram a procurar sua figura nas imagens. Encontraram? Quem viu o professor Mu? Mulheres e crianças estão trabalhando. O que aquele homem foi fazer? Logo depois, você apareceu diante de todos segurando uma faixa vermelha. Todos foram ao escritório de trabalho. Você então tirou a faixa que havia preparado. Estava escrito Feliz Dia das Crianças. Você virou a tira e escreveu com giz branco Bem-vindo à educação. Os líderes do departamento vieram para uma inspeção. Ficaram muito apertados devido ao excesso de caracteres. O irmão Lee ao lado também estava constrangido. Essa faixa estava muito mal feita. Professor Mu, ainda mais sendo um líder. Não dá para gastar R$ 20 em uma nova? Você sorriu ao ouvir isso. Nossa creche está totalmente em conformidade com o apelo nacional. Reciclagem de recursos. Como responsável, não posso ser um exemplo negativo. Ouvindo isso, o irmão Lee ficou envergonhado. Enquanto os dois conversavam, 3 carros pararam não muito longe. 5 pessoas desceram do carro e vieram em nossa direção. Ao ver isso, você se virou para olhar o triciclo. Em cima ainda há 5 enxadas usadas por adultos. Neste momento, irmão Lee está muito nervoso. Seu coração está batendo forte. Ele repete para si mesmo, você não pode fazer nenhuma besteira. Que o líder venha com um sorriso. E volte para casa com um sorriso. Logo, os 5 chegaram na frente do triciclo. Ao ver o banner na árvore torta, sua testa involuntariamente se contraiu. Um jovem que parecia um secretário começou a falar calmamente. Você é o diretor do Jardim de Infância Maçã? Este é o nosso chefe do curso de educação. O chefe Wang está olhando para você. Seu rosto redondo e com bochechas cheias exala gentileza. O diretor está bem. Veio aqui hoje para nos visitar. A programação do dia da escola. E também sobre o desenvolvimento das crianças. Ao ouvir isso, você sorri amplamente. A visita dos líderes chegou na hora certa. As crianças estão tendo aula ao ar livre. Desde que souberam que os líderes viriam, todos estão super animados. No carro ainda há uma enxada. Todos, vamos experimentar isso com as crianças. Assim que essas palavras foram ditas, o público da transmissão ao vivo explodiu em reações. O professor Mu realmente não sabe o que é morrer de vergonha. Para o diretor, não há espaço para pessoas ociosas. Mesmo que os líderes estejam lá, ainda tem que trabalhar. Ha ha ha. O professor Mu ousa dizer. Nós somos modelos a seguir. No estúdio, Remin resumiu as atividades de cada jardim de infância. A primavera é a época certa para a agricultura. As atividades do Jardim de Infância Walnut são práticas e também muito criativas. O que os professores acham? Ao ouvir isso, ele sorriu. Aprender deve se unir à vida. O que melhora as habilidades práticas das crianças. E adiciona muita diversão. Esta é uma experiência que nossa geração raramente vivencia. Se eu pudesse recomeçar, eu também gostaria de estudar no Jardim de Infância Walnut. Neste momento, na tela, o Jardim de Infância Walnut. 5 líderes estão arregaçando as mangas e trabalhando animadamente no campo. Eles se sentem como se estivessem voltando para casa. Não parece que estão sendo forçados a trabalhar nem um pouco. O secretário veio e disse ao chefe Wang ao lado. Chefe Wang, podemos parar um pouco? Não vamos realmente ter que tirar toda a grama deles, certo?
O chefe Wang é mais de 20 anos mais velho que o secretário. Ele já está suando e ofegante após apenas 10 minutos de trabalho. Você não vê que a criança está nos olhando? E ainda temos essas câmeras aqui. Enquanto falava, ele olhou para você sentado no chão se refrescando. Seu olhar emanava uma raiva intensa. Se não fosse por isso, estaria em uma situação difícil de sair. 4 câmeras apontavam para ele, uma na frente, atrás e dos lados. O trabalho está feito até a metade. Como posso encontrar uma desculpa para sair sem perder a compostura? Ele fazia isso enquanto pensava sobre essa questão. Sem perceber, meia hora já havia se passado. 1/3 das ervas daninhas do chão também foi removido. Irmão Lee, você deve se esforçar nesta parte. O líder dá o exemplo. Ter uma experiência pessoal com o curso de ensino ao ar livre na pré-escola. Enfrentar juntos com os colegas. Lutar para arrancar as ervas daninhas. Embelezar o meio ambiente da terra. Originalmente, o irmão Lee estava lá apenas para filmar você. Mas você insistiu que os 60.000 espectadores da transmissão ao vivo pudessem ver claramente o grande porte dos líderes. O irmão Lee também achou suas palavras muito razoáveis. Afinal, ele está no mercado de trabalho há tantos anos. Ele entende que todos querem que seu trabalho seja reconhecido. E o medo é que os outros não saibam que o trabalho é seu. E os líderes, então, mais ainda em relação ao trabalho. Eles praticamente querem anunciar ao mundo. Agora temos 4 câmeras. E os líderes estão tão cooperativos, trabalhando no campo sob o sol forte. Se isso não for divulgado, seria uma falta de respeito à sua ética profissional. Ao ouvir suas palavras, o chefe principal, que estava prestes a sair, sentiu um frio na barriga. Enquanto isso, as crianças já haviam voltado para descansar sob o guarda-sol que você montou. Só restam os líderes lutando para arrancar as ervas daninhas. E assim continuou por mais meia hora. Você finalmente se levantou e gritou: os líderes, vocês estão muito cansados. Venham beber água. Os 5 ficaram muito felizes ao ouvir isso. Finalmente eles podem deixar este lugar de maldição. Os líderes são realmente os pioneiros do povo. O trabalho foi feito com muita eficiência. É só água. Todos, vamos primeiro repor os fluidos. Algumas pessoas apenas riram. Eles estavam enchendo a boca de água. Hoje, a visita ao jardim de infância realmente trouxe muitos resultados. As crianças de hoje vivem em abundância. Elas nem sabem o quão difícil foi a luta dos antepassados. O Jardim de Infância Valmont pode oferecer esse tipo de curso ao ar livre, o que pode exercitar a força de vontade dos alunos. E também ensiná-las que a vida hoje não é fácil. Apreciar mais a vida. Eu acho isso incrível. Vale a pena manter. E então alguns encontraram uma desculpa e arrastaram-se. Passos cansados saíram daqui. Vendo isso, você tirou um isqueiro do bolso. Irmão Lee olhou para você com uma expressão curiosa. O professor Mu também fuma? Wen Xinyan sorriu. Não fumo. Isso é para queimar cinzas de plantas. Irmão Lee ficou em choque por 2 segundos ao ouvir isso. Em seguida, mostrou uma expressão de descrença. Você vai queimar tudo. Por que ainda deixar os líderes trabalharem? O próximo momento. Você então pegou uma mangueira e percorreu a borda do terreno. Depois, acendeu as ervas daninhas restantes com o isqueiro. Em menos de 30 minutos, todas as ervas daninhas queimaram completamente. Transformaram-se em cinzas pretas, tornando-se nutrientes para a terra. Ao ver isso, irmão Lee não pôde deixar de perguntar. Já que você vai queimar ervas daninhas, por que ainda arrancar as ervas? É claro que é para deixar as crianças viverem a vida. Mas 10 minutos para dar uma ideia está bom. Afinal, ninguém veio aqui para sofrer. Eu também não tenho tanta força nas mãos quanto os líderes. Olha isso. 4 câmeras estão apontadas para eles. O mercado está complicado e a pessoa está sofrendo. Como eu poderia ter coragem de impedi-los? Se não fosse para pedir que eles bebessem água. Eu ainda estava preocupado que eles fossem arrancar toda a grama. A grama é um fertilizante natural. Se a grama acabar, vou ter que comprar fertilizante. Perdi demais. Irmão Lee ficou com uma expressão preocupada ao ouvir isso. Quando o chefe Wang saiu com as pessoas há pouco, eles estavam cada vez mais miseráveis. É como alguém que não se exercita há muito tempo e de repente começa a se exercitar. Também teve hipoglicemia. E também fraqueza muscular. Eles estavam pálidos. Ao ver isso, os espectadores da transmissão ao vivo estavam rindo sem parar. Senhor da Montanha Negra disse que ia se deitar e relaxar. Mas os líderes simplesmente não escutam. É apenas a creche onde os líderes se machucam. Na sala de transmissão, Bailu disse sorrindo. Este líder é muito interessante, embora seja muito despreocupado. Mas tem um pensamento surpreendentemente delicado.
Ao ir para o exterior, ainda se lembrou de preparar água e lanches para as crianças. Bem perspicaz. Tulei, ao lado, comentou. Embora os líderes não tenham percebido o problema, mas esse método de ensino ainda precisa ser verificado. 2 dias seguidos sem aulas culturais. Com esse tipo de arranjo de aulas, como as crianças poderão acompanhar o ritmo no ensino fundamental depois? Muitas crianças têm aulas extracurriculares, aulas de piano, dança e línguas estrangeiras. Estudo incessante dia e noite. O tempo simplesmente não é suficiente. Ao ouvir isso, ele fez uma expressão de desdém. Professor Tulei, nem todas as crianças precisam ser as melhores da classe. Não precisam carregar um peso exagerado de estudos. Nascer como ser humano não é apenas para sofrer. Ao ouvir isso, Tulei ficou furioso. Nós todos passamos por dificuldades. Como podemos nos tornar pessoas melhores sem sofrer? Por que nós sofremos? As crianças também precisam passar por dificuldades. É justamente porque passamos por dificuldades que não queremos que as crianças sofram. Além disso, professor Tulei, você ainda não se tornou alguém de destaque. Por que exigir que as crianças se tornem pessoas de destaque? Tulei ouvia as veias em suas têmporas pulsarem. Pelo menos, eu não esqueci as palavras dos nossos ancestrais. Se os jovens não se esforçam, o líder só terá tristezas. Para que as crianças não repitam meu caminho, é preciso educar as crianças com seriedade. Naquele momento, após resolver a cinza vegetal, você imediatamente chamou um ônibus, levando mais de 100 crianças. Entraram apressadamente em um restaurante de culinária cantonesa. Ao ver isso, uma garçonete sorridente se aproximou para recebê-los. É o Sr. Mu, não é? Seus pratos já estão prontos e foram colocados na sala do terceiro andar. Enquanto falavam, sob a orientação da garçonete, mais de 100 pessoas chegaram à sala do terceiro andar. As crianças entraram na sala em filas organizadas. Então, ao ver as delícias na mesa, cada um ficou animado. Quando o irmão Li entrou, ele ficou parado no lugar. Havia pelo menos 20 mesas de comida. Estavam recheadas com pratos da deliciosa culinária cantonesa, coloridos, aromáticos e apetitosos, como frango cortado ao meio, porco assado e ganso crocante. Irmão Li rapidamente apontou a câmera para cima. Isso fez com que os trabalhadores que ainda estavam no trabalho, aguentando a fome, vissem. Os comentários começaram a aparecer novamente. Uau! O professor Mu é tão rico assim? A creche da nós ainda precisa de funcionários? Eu quero ser segurança. Malditos capitalistas! Enquanto todos estavam comendo, um homem vestido de terno entrou sorrindo. Atrás dele, seguia um cozinheiro de meia-idade. Essa pessoa era o gerente deste restaurante, Su Yan. Como o professor Mu está se saindo com a comida? Sentindo o cheiro, ele certamente acenou com a cabeça. Estava tão gostoso como sempre. Isso é bom. Depois de dizer isso, Su Yan olhou ao redor. Professor Mu. E nosso colega Niu Niu? Ele está sentado ali. O que você quer com ele? Ao ouvir isso, Su Yan sorriu amplamente. Nosso chefe é fã dele. Ele quer tirar uma foto com o Niu Niu. Não sei se isso é possível. Depois de falar, o cozinheiro atrás dele sorriu timidamente para você. Eu já vi o Niu Niu fazendo isso na TV. Imediatamente me tornei fã dele. Com sua pouca idade, ele é realmente o orgulho dos nossos chefes. Depois que entendeu a intenção dos dois, você os trouxe para a mesa do Niu Niu. O chefe viu o Niu Niu e imediatamente se agachou, mostrando ao Niu Niu que gosta dele e se preocupa. O Niu Niu estava totalmente calmo. Ele não se deixou afetar pela atitude dos dois estranhos. Depois de tirar a foto, o chefe lançou um olhar para o Su Yan. O Su Yan imediatamente entendeu e acenou com a cabeça. Niu Niu, você gostaria de vir trabalhar como chefe em nosso restaurante depois de se formar? Nesse instante, você já entendeu qual era a intenção deles. Ele rejeitou de forma decisiva. Isso não pode acontecer. Ao ouvir isso, Su Yan levantou uma sobrancelha. Sua voz tinha um tom um pouco frio. Professor Mu, estamos consultando a opinião do Niu Niu. Não se preocupem. Vamos ver primeiro o que os internautas têm a dizer. Como você esperava. Nesse momento, os comentários explodiram novamente. Eu vou. Eles ainda estão há 20 anos de se formar na faculdade. Perguntar tão cedo não adianta nada. Habilidade culinária é apenas uma habilidade de sobrevivência para o Niu Niu. No futuro, ele pode não ser chefe. Ele recebeu uma oferta de emprego aos 4 anos. Será que é tão competitivo assim? O Su Yan e a outra pessoa viram os comentários. Eles também mostraram um pouco de constrangimento no rosto. Vocês também viram. Mesmo que eu concorde. Os pais concordam. Nós, internautas, também não concordamos. Ao ver isso, os dois rapidamente gesticularam para explicar. Não é isso que queremos dizer.
O professor e os internautas se entenderam mal. Nós vemos que Niu tem muito potencial. Se no futuro ele estiver interessado na profissão de chefe, estamos dispostos a oferecer treinamento prático com chefes de alta qualidade. Não queremos que Niu tenha que escolher nosso restaurante. Neste momento, Su-Yan e o chefe mostraram um grande desejo de sobrevivência. Ao ouvir isso, você sorriu levemente. Niu, o que você acha? Ao ouvir sua pergunta, Niu respondeu com um semblante sério. Obrigado, tios, por gostarem de mim. Mas em relação ao futuro, por favor, deixe o eu do futuro responder. Eu ainda sou uma criança agora. Não quero pensar tanto. Quando essas palavras foram ditas, Su-Yan e o cozinheiro ficaram imediatamente surpresos. Um simples garoto tem uma lógica de pensamento tão rigorosa. É realmente impressionante. Ao mesmo tempo, os internautas também ficaram chocados. Niu realmente parece um adulto. Niu definitivamente é um guerreiro contra a autossabotagem. As futuras sogras. Vamos fazer a batalha dos dentes. Uau! Mesmo meu marido é inteligente. Uma velha tia de 30 anos? Su-Yan e o cozinheiro elogiaram Niu. Depois de um tempo, eles deixaram o local. Uma pequena tempestade passou. Não teve impacto sobre os colegas. No entanto, o estúdio não ficou tranquilo. Tulei comentou de forma estranha. Não é de se admirar que só coma e durma. A vida é tão decadente. Ah, então são da geração que vive às custas dos pais. Quem confiaria seus filhos a esse tipo de pessoa? É como se estivessem cortando o futuro dos filhos. Zilu, por sua vez, disse com um sorriso. Em essência, essa criança chamada Niu já venceu. Quem com 3 ou 4 anos consegue receber ofertas de trabalho? Uma criança tão pequena já possui uma habilidade. Eu acredito que o futuro dele será brilhante e radiante. Neste momento, você e seus colegas já estão voltando para a escola de ônibus. O intervalo para o almoço terminou. Você levou seus colegas a correr ao redor do pátio. Primeiro lugar na competição. Amizade é o segundo lugar. Não vou aceitar menos que o primeiro lugar. Jurei que não vou desistir. Os colegas seguiram você repetindo essas duas frases de incentivo. Devido à diferenciação em relação à filosofia comum, isso gerou muitas críticas de educadores. Depois de correr 20 voltas, vocês engatinharam mais 2 voltas. Em seguida, levou os colegas para tomar banho e se deitou confortavelmente no grande dormitório. O cinegrafista irmão Lee, que estava filmando, enxugou o suor da testa. Mesmo sendo um pequeno pátio de 50 metros por volta, 20 voltas totalizam 1000 metros. Crianças de jardim de infância geralmente conseguem correr 400 metros, o que já é muito bom. Correr 1000 metros de uma vez, e ainda conseguir se arrastar como uma aranha, e rastejar 100 metros. As crianças aqui, a resistência física é realmente tão impressionante. Será que são criadas soltas? A resistência física também se tornou notável? Hoje em dia, muitas crianças são mimadas. Saem de carro, fazem compras de carrinho de bebê. Na escola, basicamente não fazem atividades que exigem força, a não ser por alguns jogos físicos de entretenimento. Tem pouco contato com esportes formais. Mas seus alunos aqui são diferentes. Eles cozinham todos os dias e precisam equilibrar. Movem mesas e cadeiras antes e depois das refeições. E ainda têm que ir ao campo para arrancar ervas daninhas. Essa quantidade de exercício muitos adultos não conseguem. No entanto, ele agora está muito curioso sobre como você treina as crianças para que propósito. E também o lema do departamento. O que o surpreende ainda mais é que você consegue ser tão ativo nas aulas de educação física. Isso é totalmente contra a sua filosofia. No final, ele não conseguiu se conter e perguntou: Professor Shou, para que vocês estão treinando tão arduamente? Irmão Lee, você não sabe? Nossa comunidade está organizando uma competição esportiva neste período. Nosso oponente é o campeão invicto dos anos anteriores. Jardim de Infância Cereja. Ao ouvir isso, irmão Lee ficou um pouco confuso. Esse Jardim de Infância Cereja é a famosa escola de elite. Os pais são ou capitalistas ou celebridades. Portanto, as crianças também recebem uma educação de alto nível. Ouvi dizer que aquela escola oferece aulas de equitação e golfe. Tem até uma pista de treinamento de Mini 4S. É uma escola de elite que pessoas comuns nem ousam imaginar. Então, vocês estavam treinando para a competição esportiva, certo? Tiane acenou com a cabeça. Nós, estudantes, somos diferentes de antigamente. Este ano temos confiança absoluta em vencer. Não é mesmo, colegas? Seu incentivo fez os colegas sorrirem e gritar que sim. O professor Mu não é alguém que sempre se preocupa com a saúde? Por que está tão obstinado em ser o primeiro? O significado da competição é ganhar o primeiro lugar. Se não é para ganhar o primeiro, por que competir?
Eu não acredito que as pessoas estejam dispostas a abrir mão do primeiro lugar. Todos que querem participar da competição estão focados em conquistar o primeiro lugar. Quem perde sempre fica insatisfeito. Falam que a amizade é o mais importante. Mas o primeiro lugar vai compartilhar sua honra com você? Vai compartilhar o prêmio com você? Como você sabe que eles não vão te menosprezar pelas costas? Só porque você não consegue vencê-los. Eu só estou sendo honesto e admitindo. Estamos focados em conquistar o primeiro lugar. Estamos atrás do prêmio. Conquistar isso é o nosso objetivo. Quanto a saber se isso tem significado para os outros, não sei. O irmão Gi ficou muito surpreso ao ver você responder tão seriamente. Ele até achou que o que você disse fazia muito sentido. Então, por que o professor Mu está tão determinado a ser o primeiro? Não parece muito com o seu estilo habitual. Esta é a demanda dos nossos colegas. Eu, como professor, estou apenas ajudando-os ao lado. Enquanto fala, você olha para os colegas que se orgulha. Eu quero uma cozinha interna. Assim, cozinhar no inverno não será um problema. Eu quero uma piscina. No verão, não precisarei ir especificamente à piscina para aprender a nadar. Eu quero abrir uma loja. Mamãe disse que os biscoitos comprados de fora são gostosos. Eu quero provar que o que eu faço é mais popular. Cada um grita seus desejos. Todos ainda são crianças. Normalmente, não gasto muito dinheiro. O que mais precisamos para realizar os desejos é dinheiro. Agora participamos dos jogos comunitários. Se eu ganhar o primeiro lugar, poderei receber um fundo de subsídio de 100 mil. A probabilidade de ganhar neste sorteio é alta. Os internautas ficaram emocionados e choraram. Não esperava que até as crianças tivessem sonhos. Também tomou atitudes concretas. Realmente me sinto inferior. Este professor realmente se comporta como um professor em momentos críticos. Meu filho tem 5 anos e pesa 50 quilos. Poderia levá-lo para treinar por alguns dias? Irmão Lee também se sentiu tocado ao ouvir isso. Ele teve uma nova percepção sobre você. Professor Mu, você é um bom professor. A propósito, como estão as aulas culturais nos próximos dias? O professor de matéria está doente? Ao ouvir isso, ele sorriu. Temos apenas 2 aulas culturais por semana. Ainda não chegou a nossa vez. Irmão Lee ficou surpreso ao ouvir isso. Tantas poucas aulas culturais. Isso não vai afetar o progresso dos estudos? Ao ouvir isso, você começou a rir. Irmão Lee, aqui é uma creche. Não é uma escola primária, muito menos uma escola secundária. O que pode afetar? E mesmo que o aprendizado na escola primária seja ruim, desde que no ensino médio e na escola secundária você se dedique, ainda pode obter bons resultados. Os internautas também se sentiram pensativos ao ouvir isso. Que valor têm as aulas culturais na creche? O importante é que as crianças se divirtam na creche. De qualquer forma, ainda temos que estudar no ensino fundamental. Não coloque tanta pressão nas crianças. Irmão Lee também começou a perceber isso lentamente. É fácil falar, mas as crianças de hoje em dia já estão fazendo aulas extracurriculares desde pequenas. Por exemplo, a minha filha. Ela tem 5 anos este ano. Começou a fazer aulas de piano e inglês com 3 anos. E pretendese que, ao se formar no jardim de infância, ela comece a aprender as matérias do ensino fundamental. Temos medo de que ela fique atrás das outras crianças. Nós, como pais, não podemos nos permitir relaxar nem por um instante. Será que os pais não levantaram questões sobre esse tipo de educação? No começo, algumas pessoas não entendiam. Mas nosso jardim de infância busca ser alegre e feliz. Se alguém não está feliz, a responsabilidade é nossa. E o resultado você já viu. Ontem, os pais vieram sorrindo e saíram sorrindo. Parecia que tinham objeções, não é? Ao ouvir isso, irmão Lee ficou surpreso. Ontem, os pais estavam muito à vontade durante o jantar. Todos estavam sorrindo. Parecia que eram todos da mesma família. Não há nenhuma sensação de distância. Os adultos estão conversando e rindo. As crianças também estão felizes aproveitando a comida após o trabalho. Essa sensação de relaxamento o deixa muito invejoso. Mas aulas de reforço e matérias escolares desse tipo são problemas reais que mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar. Será que os pais não se preocupam com o futuro desenvolvimento dos filhos? Você não quer que seu filho se torne uma pessoa de sucesso? As crianças menores têm 3 anos e as maiores têm 6. O que você quer que eles desenvolvam? Quem pode decidir sobre o futuro com tão pouca idade? Além do mais, vocês como pais, têm expectativas exageradas em relação aos filhos sem consultar. Todo o espaço foi dado aos filhos. E quanto àquela criança? A criança gosta disso? É uma infância igualmente. Por que as crianças de hoje estão cada vez menos felizes? Todos acreditam que seus filhos serão os melhores no futuro.
Cada um se tornará um dragão. Em vez de sonhar com o futuro, é melhor olhar para a realidade. Não há dor em viver no mundo. Não importa se formou em uma universidade de prestígio, ou se formou em uma faculdade técnica comum. Todos escapam do destino de ser trabalhador. É difícil para os trabalhadores não serem prejudicados. Quem não tem que engolir a raiva? Irmão Lee também é um trabalhador. Deve sentir isso profundamente. Se a família tem uma mina de ações, só é escolhido pela sociedade. Se você disser que gosta de fotografia, a universidade seleciona o curso de fotografia. Os formados entram no ramo da fotografia. Dito de forma mais positiva, é a fotografia que você escolheu. Dito de forma mais negativa, o setor de fotografia te escolheu. Porque, além disso, você não tem outras opções. As crianças também são assim. Eles estão cheios de curiosidade sobre o mundo. O futuro tem possibilidades infinitas.